Boa noite a todos. Quem já começa a entrar, nós vamos nos preparando. Nós vamos ter uma noite muito especial hoje com a Mary Del Priore. E daqui uns segundinhos eu já vou chamá-la para estar aqui conosco para essa live maravilhosa sobre a história das mulheres no Brasil. Eu já estou vendo um monte de gente entrando, participando, um monte de gente conhecida, historiadores, jornalistas, público em geral, pessoal da fundação. É um prazer ter todos aqui. Pessoal, este é um trabalho da quarentena cultural da Fundação do Livro e Leitura, que eu tenho o prazer enorme de estar mediando essa noite. O Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto, apresentam a Quarentena Cultural. Este projeto tem como objetivo principal promover ações e atividades culturais nas plataformas digitais da Fundação. São ações totalmente gratuitas e acessíveis à população de qualquer localidade. Outra proposta é incentivar a todos a ficarem em casa durante a quarentena prevista pelos órgãos competentes. Agradecemos a todos os parceiros e patrocinadores que apoiam o projeto diretamente e também através das leis de incentivo PROAC, Programa de Ação Cultural, e a Lei de Incentivo à Cultura. Meu nome é Lilian Rosa, eu sou historiadora e para um historiador ter o prazer de mediar Mary Del Priore, que é uma das maiores historiadoras do Brasil. Mary Del Priore é autora de 53 livros de história do Brasil, vencedora de mais de 20 prêmios literários nacionais e internacionais, inclusive 3 jabutis. É professora, ex-professora da USP, PUC Rio de Janeiro e atualmente leciona no curso de pós-graduação da Universidade Salgado de Oliveira. Colabora com jornais e revistas nacionais e internacionais e anima o programa da Rádio CBN Rio de Janeiro com o Rio de Histórias. E hoje ela está aqui conosco na Quarentena Cultural da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto para discutir a história das mulheres no Brasil, que é o tema do próximo livro da Mary, que vai ser lançado em breve. E eu tenho certeza que todo mundo aqui é muito fã dela e vai adorar assistir essa live. Nós vamos convidar então aqui a Mary. Já vamos chamar a Mary. Tá meio aqui bloqueadinho o meu... Aí, vamos lá. Chega Mary. Oi, Mary! Olha, eu tô aqui tão nervosa, eu sou um desastre. O Nelson Rodrigues tinha uma expressão ótima, ele dizia que ele era cavernícola. Eu também sou cavernícola, eu estou aqui na frente desse telefone, feita burro diante da igreja, apavorada. Mas, Mary, tá todo mundo assim, imagine eu então, que sou sua fã, estou aqui ansiosa, contando o tempo para mediar você nesse momento maravilhoso que a gente pode se encontrar e bater papo e conversar de coisas maravilhosas. Antes de começar, Mary, eu quero avisar ao público que eu vou desabilitar os comentários por um motivo muito simples. Eles aparecem exatamente sobre o rosto da Mary. Então, para que vocês a vejam melhor, eu vou desabilitar os comentários, infelizmente. Mas eu acho que todo mundo vai entender para não ficar passando aqueles comentários na frente do rosto, não é mesmo? Mary, antes de mais nada, em nome da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto, agradecemos a sua disponibilidade. Eu vou pedir para você descer um pouquinho a tua câmera
que nós estamos vendo só metade do seu rosto. Aí, ficou ótimo. Agora ficou ótimo. Ok. Então, eu quero muito agradecer, em nome da Fundação do Livro e Leitura, uma sexta-feira à noite, nós aqui, juntas, para falarmos de um monte de coisas, mas especialmente do livro que está no forno, prontinho aí para ser lançado, que é a história das mulheres no Brasil, pela editora Planeta. E você, que já publicou tanto, uma das autoras mais dinâmicas e mais ativas hoje do Brasil, uma historiadora respeitada. Então, eu quero, assim, te dar as boas-vindas para esse nosso bate-papo, que vai ser uma delícia. Lília, eu é que agradeço, eu tenho um carinho enorme por Ribeirão Preto, pela Fundação do Livro, tive a oportunidade de estar aí várias vezes, tenho amigos em Ribeirão Preto, professores, estudantes, para mim é uma alegria muito grande. Eu quero agradecer especialmente a você, que está com a sua mãezinha aí, operada, e que foi tão gentil de topar mediar, e tá, eu estaria muito preocupada, não com o telefone, mas com a minha mãezinha. Ela está aqui na sala ao lado, Mary. Ai, que bom, Ela está que na sala bom. ao lado. Beijo para ela. As filhas estão cuidando dela, tá tudo em ordem. Correu tudo bem, foi uma maravilha. Tudo tá. Maravilha. E enquanto eu estava lá no hospital, gente, com a minha mãe, eu tive o prazer de ler em primeira mão essa obra recente que a Mary está preparando para o público, que é a história das mulheres no Brasil. Então, Mary, eu quero começar te perguntando da motivação. Eu sei que você já organizou uma obra sobre a história das mulheres há alguns anos atrás, que você tem uma afinidade grande com a temática, né? Você tem uma afinidade enorme, aliás, com a temática, mas o que te motivou a publicar, em especial, essa obra, História das Mulheres no Brasil? Fala um pouquinho. Breve história, né? Porque é uma breve história. A gente não consegue dar conta de tudo, né, Lilian? Lilian, eu acho que tem surgido inúmeros estudos, sobretudo sobre gênero, raça, e muitos estudos conceituais, que eu acho que quem está na universidade vem aproveitando enormemente, novos pensadores, muitas teses. Agora, eu acho que está faltando uma obra para o público geral. Só para lembrar aqui a quem está nos ouvindo nessa noite, que eu deixei a Universidade de São Paulo justamente para escrever para grande público. Isso foi um projeto da minha vida. Aproximar pessoas da história, fazer com que elas se interessem pelo nosso passado, que elas encarnem um pouco nos seus ancestrais, se sintam parte de tudo que está acontecendo. Esse livro, ele caminha um pouco nessa direção, na medida em que eu tenho muito pedido de palestra, de conferência, de promotores, de juízes, de médicos, de enfermeiros, quer dizer, de outras áreas que não são necessariamente a história, mas que têm muita vontade, muita necessidade de entender de quando datam determinados problemas, por que o Brasil é um país tão machista, de que forma isso atinge homens e mulheres. E eu sempre me coloquei numa posição de fazer uma história relacional, né? Eu não trabalho com conceito de gênero e a minha preocupação é sempre entender como é que a mulher se relaciona com a sociedade, com a família, com a cultura, com os filhos, com os homens, com o trabalho. Então, o livro ele faz um mosaico, como você viu, bem humorado, porque a ideia também era sair desse, eu chamo de coitadismo gorduroso. Eu sei que não é uma expressão muito gentil, mas a gente também tem que assumir um pouco o que pensa, né? E eu queria justamente que nós saíssemos dessa polarização, mulheres vítimas, homens algozes, porque isso também está super visto pelos historiadores. Essas polaridades não nos fazem avançar, né? Elas nos deixam em caixinhas, enquanto nas relações humanas nós temos milhares de brechas, formas de negociação, de conflito. Então, o que o livro faz é trazer justamente um panorama amplo de como, ao longo da história, as mulheres que são teoricamente oprimidas e também oprimidas de fato, elas reagem, né? Mostrar esse protagonismo, mostrar como as mulheres se colocam, né? Quando elas são oprimidas no casamento, quando elas são oprimidas na sua sexualidade, quando elas são interditadas de ler ou de trabalhar, como é que isso tudo evolui, né, para o século XX, onde certamente a grande revolução da pílula anticoncepcional vai colocar a mulher frente a outros desafios. E uma outra problemática também, aproveitando, foi de pensar um pouco o que é o patriarcado.
Desde quando ele vem? Ele é só um problema ocidental? Não, ele vem também da África, ele vem também dos nossos povos indígenas, dos nossos povos originais. Há toda uma tradição patriarcal que vai se misturar aqui ao longo dessa mestiçagem de 500 anos para ajudar a oprimir. E é isso também que eu quero tratar, não só as mulheres, mas os homens. Os homens são profundamente oprimidos em sociedades patriarcais. Bom cabrito não berra, homem não chora, né? Tem que ser sempre o campeão, tem que dar certo, ganhar dinheiro, ser tá malhado, ter, enfim, puxar a cadeira para a moça. Então, esses papéis também são papéis que eu acho que estão começando a se exaurir, eu discuto isso também no final do livro, e a ideia foi dar uma colaboração justamente para os leitores que não são especialistas e que não estão trabalhando exatamente como a gente faz na universidade, com conceitos muito amarrados e querem ter uma mirada mais geral sobre a história das mulheres. Mary, você trabalha há muitos anos para divulgar e difundir para o grande público a história, a historiografia, né? A produção historiográfica. E nós que durante muitos anos falamos como o historiador tem o hábito de escrever para outros historiadores lerem, né? E se esquece do grande público, você vem na contramão e vem ocupando seu espaço, que já vinha sendo muito bem ocupado por jornalistas, antropólogos, mas você vem como historiadora, dando o recado e dizendo que sim, o historiador pode publicar para o grande público e trazer isso com uma seriedade muito grande, a seriedade das fontes, né? Uma história sólida, não precisa necessariamente ser uma história dura de ler, né? Uma história densa, difícil de ler. E então fala para mim um pouco da sua relação com o público, esse público de não historiadores, que você começou dizendo, né? Médicos, enfermeiros, que querem saber de história, que querem conhecer a história do país, mas não têm acesso a essa historiografia de produção científica. Olha, é fascinante, porque é um número enorme de pessoas, fora os curiosos, fora donas de casa, aposentados. O que eu sinto, Liliane, e isso realmente me toca muito, é que tem muita gente que gosta de história. E o meu contato com os editores aponta sempre para esse fato de que esse é um espaço que deve ser preenchido e pode ser preenchido por nós, historiadores, né? Eu faço questão absoluta nos meus livros, você pode ter observado isso, não só de publicar uma bibliografia exaustiva, mas de mostrar o quanto eu incorporo a contribuição de jovens historiadores. Muitas vezes são trabalhos apresentados na AMPU, são trabalhos apresentados em congresso, mas que estão trazendo algo de novo para enriquecer aquilo que nós já sabemos sobre a história. Eu tenho também um contato muito bom, Liliane, porque eu nunca neguei viajar pelo Brasil. Eu conheço o Brasil do Acre até o Mato Grosso do Sul, já estive várias vezes no Amapá, no interior do Pará, subindo o rio, o Rio Negro de canoa, para estar com quem? Com professores, em sala de aula, né? Com jovens alunos que estão nesses rincões do Brasil, que nós aqui falando de São Paulo, ou então do Rio de Janeiro, eu digo sempre, né? Essa espécie de cena artística que absorve o Brasil todo, mas o Brasil não somos nós. O Brasil somos nós e aquelas pessoas que estão lá justamente querendo o quê? Querendo ser escutadas, querendo que nós possamos também incorporar no trabalho que fazemos aquele que é o trabalho deles, levando em conta as necessidades deles. E o que eu sinto de uma maneira geral quando eu estou sentada assim com um grande público? Eles querem uma história que ao mesmo tempo que elucide, que ao mesmo tempo que explique, que ao mesmo tempo que traga questões que são, eu diria, nevrálgicas para a gente entender a história do Brasil, momentos importantes, figuras importantes, mas que ela traga também temas que tenham a ver com a realidade de nós hoje na sociedade brasileira. E que temas são esses? São aqueles temas que nós percebemos quando estudamos a vida privada.
aqueles pequenos gestos que são muito motivadores de uma certa brasilidade, de uma certa forma de comportamento, e que estão embutidos da maneira que nós temos de lidar com o outro, né? Com o racismo, com a homofobia, com o machismo. Então, entrar pelo cotidiano, entrar pela intimidade, entrar pela privacidade, significa também permitir pensar os grandes temas, né? E como em diferentes momentos da nossa história, os indivíduos vão atravessando, né, essas questões, incorporando, interiorizando, repudiando. Então, eu digo sempre, na intimidade a gente pode estudar e deve estudar. Os meus livros abrem sempre grandes janelas assim para o que está acontecendo por trás do que eu estou contando, mas eu acho que é no pequeno, é naquilo que é quase que imperceptível, nos pequenos objetos, nos pequenos gestos, nas pequenas frases, palavras que repetimos muitas vezes sem pensar, que reside uma riqueza que está aí, o historiador pode analisar e pode, através delas, compreender melhor o seu país e a sua cultura. E esse novo livro seu vai exatamente nessa linha, né, Mary? Porque você vai de história, vai de operárias a trabalhadoras, você trabalha as mulheres do sertão, né, nesse novo livro, aborda de uma maneira leve e, ao mesmo tempo, uma maneira positivada, né? Essa atuação das mulheres do sertão. Você trabalha a questão da pílula. Eu quero dar um salto lá na frente, porque eu achei maravilhosa a abordagem que você faz de como a pílula ela é um momento de ruptura, né? A chegada da pílula é um momento de ruptura para essa mulher que carrega, eu até anotei essa frase tua, depois de séculos de um amor domesticado, feito de razões, que é pautado na ideia que o amor verdadeiro e digno era fruto de juízo. Depois de séculos de um amor domesticado, vem a pílula, né? E como um momento de ruptura, não é isso mesmo? Exatamente, Lília. Ruptura com papéis, né? Com papéis tão tradicionais que, como eu gosto de dizer, acabam se colando à pele da brasileira, né? Porque até os anos 50, ou seja, até as vésperas da chegada da pílula, o que nós temos são revistas femininas que convidam a mulher a ser um ser doméstico, a ser um animal doméstico, a ficar em casa, a tratar dos filhos, a cuidar do marido, a fechar os olhos para as investidas que o marido faz na vizinha, a ser fiel acima de tudo, a se ocupar com o trabalho doméstico, a preparar um bom jantar. Então, você sai quase que de 500 anos de história, onde a maternidade é a única função da mulher, né? Eu, outro dia, para o Hospital Fernandes Figueira, aqui do Rio de Janeiro, tive a oportunidade de falar sobre a questão da mulher estéril, como a esterilidade sempre foi realmente um peso terrível para essas mulheres, cuja única função era reproduzir. E aí chega a pílula que vai realmente... Bom, primeiro, a cena é uma cena fantástica, uma cena de Guerra Fria, né? Então, a pílula aterriza aqui no Brasil e uma parte da sociedade brasileira imagina ou interpreta que isso nada mais é do que uma artimanha dos americanos terríveis para esterilizar as populações pobres da América Latina. Nós estamos aí em pleno governo militar. Os militares, por outro lado, querem povoar a Amazônia. A Transamazônica não seria só uma estrada, seria, digamos, uma veia através da qual se injetaria gente, carne, sangue para dentro, enfim, de um horizonte verde que ninguém sabia onde é que terminava. A gente percebe, isso é muito curioso, que apesar da pílula abrir para a mulher educada, para a mulher que nesse momento já está entrando na universidade, nós temos nos anos 70 quase que 60% das universidades ocupadas por mulheres, as mulheres que já migraram do campo para a cidade e que têm o seu emprego garantido, tudo isso que é uma conquista enorme, que é a conquista da reprodução, de poder ir para a cama sem gerar um filho, é visto ainda, olha que interessante, eu trabalhei com entrevistas à revista Veja de 1976, se não me engano, está aí no livro, em que muitas mulheres dizem não, tomar pílula significa despir o casamento daquilo que ele é mais sagrado, que é a procriação.
Então, quando você tem todo esse pano de fundo, revolução sexual, mais de 68, amai-vos uns sobre os outros, todo aquele convite, né, para viver o erotismo, para se abandonar. Nós temos aí todo um processo de higienização do corpo também, que vai deixar os amantes mais à vontade na cama. Ninguém mais vai para a cama de pijama, de camisola. Quer dizer, tem uma série de imagens que estão impactando aí na música, no cinema. Com tudo isso, né, ao ser perguntada, a mulher brasileira responde: não, mas isso é sujar a relação. A relação é para ter filhos, não há nada mais bonito do que ser uma mãe de família. Então, você percebe que o Brasil, o tempo todo, eu diria até os dias de hoje, anda em duas velocidades diferentes, né? O Michel Bovelli, que tem aquela tese muito interessante sobre o entrelaçamento dos tempos. É como se muita gente, nesse momento em que a pílula chega, e está abrindo para a mulher uma revolução, né, para ela poder não mais ser algo que é desejado pela sociedade, mas buscar uma identidade própria. Mas, nesse momento, essa tradição que está colada à pele, né, essa coisa que ela não consegue arrancar, está dizendo para ela que o mais bonito é ficar em casa sendo mãe. E isso até hoje, né? Se você arrastar, você vem arrastando isso culturalmente até os dias de hoje. Mas, Mary, isso está assentado, esse movimento que a pílula acaba significando essa ruptura e essa liberação do prazer, essa liberação da mulher para construir novas identidades, novos papéis dentro da sociedade, ela está calcada em décadas anteriores. E você aborda isso muito bem no livro. Né, de uma maneira muito leve, você vai tratar justamente dos anos 30 e 40, naquele momento em que está ocorrendo a urbanização, intensificando-se as convivências, liberando novas regras de namoro, de intimidade, não é mesmo? Exatamente, mas não nos esqueçamos que o pano de fundo disso é justamente o Estado Novo e que nós estamos entre duas guerras e a maior preocupação do senhor Getúlio Vargas é criar um exército para o Brasil. E como é que ele faria isso? Exatamente fazendo com que as pessoas se reproduzissem. Então é interessantíssimo porque é um momento em que surgem desde cartilhas para adolescentes mostrando o que é a procriação, a cartilha para os meninos sempre, obviamente, com mais páginas, imagens, fotografias, gente pelada, mostrando como é que se faz as coisas, e para as moças, né? Um pequeno textinho aí com 20 páginas, nenhuma fotografia que elas só podiam ler se tivessem noivas ou tivessem mais de 19 anos, e toda uma massa de propaganda para que as mulheres tenham filhos. Concurso do bebê mais bonito, a mãe que amamentou até 6 meses, mães e filhos na capa de todas as revistas. Então, essa preocupação de demografia, o Brasil é como se fosse um grande vazio demográfico, né? Um saco vazio que é preciso de encher de gente. Ninguém está preocupado com educação, ninguém está preocupado com saúde, mas estão preocupados em deixar as pessoas se multiplicarem. Então, é interessante porque sempre que nós temos esse momento que você mencionou, ele é super importante, porque é um momento em que nós temos aí todo um ativismo em torno do voto, que finalmente vai sair em 32, vai ser incorporada à Constituição de 34. É um momento em que nós temos mais de 50% das mulheres como operárias têxteis no Brasil, né? Nós temos aí todo um movimento de mulheres que vão trabalhar nas cidades que estão explodindo, que estão crescendo, presença de imigrantes trazendo também a sua contribuição para que tudo isso aflore, se desenvolva. O Brasil está se industrializando, as mulheres estão participando desse esforço de industrialização, porém, mesmo entre os segmentos, digamos, mais avançados, e no caso nós temos aí os anarquistas, a quem devemos, inclusive, a valorização da escola pública, eles fizeram tantas greves, incluindo a escola pública na pauta, mas entre os anarquistas, o pavor total, né, da mulher que trabalha, da mulher que vai para o lupanar. A fábrica, como mostrou muito bem a Margarete Rago, era o bordel, era o lupanar, onde a mulher, então, do operário, ia ser assediada, ia ser paquerada, podia ceder, podia não ceder, e onde ela trabalhava 13 horas por dia, né, sem nenhuma condição de higiene, com salários baixíssimos, sendo multada pela menor falta. Então, ao mesmo tempo que a mulher está conquistando o espaço,
né? As lutas políticas estão aí. Nós vamos eleger a nossa primeira deputada negra. Ninguém fala disso, é importante. Eu faço questão de colocar também essas protagonistas que meio que desapareceram aí nas grandes discussões sobre gênero, né? A Antonieta de Barros, que tem, aliás, uma longevidade como política, ela vai até 51 na vida política, uma mulher notável, que começa como professora, jornalista, e tem uma carreira absolutamente brilhante. E surgem outras pessoas também que são muito interessantes, várias feministas, né? Uma batalha terrível contra o feminismo. A gente vai ver a imprensa perguntando se as mulheres não querem deixar crescer barba. E é interessante, viu, Lilian, porque eu trabalhei muito com memorialistas, não para esse livro, mas para um outro livro que eu escrevi há 2 anos atrás. E mesmo entre os homens, a gente percebe que há, nesse momento, essas vitórias todas que estão sendo construídas e alcançadas são mal vistas, né? Então, por exemplo, eu me lembro das memórias do grande Érico Veríssimo, imenso escritor, O Tempo e o Vento, obrigatório, e ele, na sua pequena cidade no interior do estado do Rio Grande do Sul, comentando de forma muito machista e, ao mesmo tempo, muito crítica as mulheres que cortavam o cabelo, que usavam saia curta. Quer dizer, tem sempre esse outro lado, o lado B do disco, né? Que é a gente contrapor não só as representações, mas como é que elas são incorporadas na prática. E, na prática, os caras querem a mulher que nega o beijo, aquela que só quer namorar de mãozinha dada, aquela que vai casar virgenzésima. Então, tudo isso está na pauta desses memorialistas e é um trabalho muito interessante da gente fazer também em sala de aula. Eu sei que tem vários professores que estão aí nos ouvindo, juntar literatura e história, usando esses memorialistas como fio condutor, não para interpretar o Brasil, não é isso, mas para nos contar como é que eles viviam essas mudanças todas e como é que essas mudanças os atingiam. O Mary, e tem muito a ver, e essa questão processual, né? A fábrica que leva a mulher para uma nova realidade, e não só a mulher, coloca o homem também diante de uma nova realidade, né? De dividir o mercado de trabalho com a mulher, constrói novos tipos de família, novos tipos de relação familiar, vai colocar a República Velha como grande momento em que se inicia esse processo de rachadura desse patriarcado, que começa a rachar e vai ruindo, tendo lá na frente, com a pílula, a sua rachadura maior. Sem dúvida, você tem toda a razão. Olha, Lilian, quem dá essa palhinha, quer dizer, quem dá essa entrada para o fim do patriarcado e até discutindo de forma muito sábia as relações entre pais e filhos, é Gilberto Freire, em Sobrados e Mucambos. E o Evaldo Cabral de Mello, quando ele fez o capítulo dele para o volume 2 da Histórias da Vida Privada no Brasil, ele diz, olha, com o fim das casas grandes, no fundo essa ideia do Gilberto, tá? É o fim também do grande patriarca, daquele patriarca que estava solidamente ancorado numa família imensa, que ele dominava, a qual ele distribuía tarefas, a que ele dava ordens, a que ele destruía quando queria, e ele enaltecia quando desejava. Enfim, esse patriarca começa já no final do século XIX, com o fim das casas grandes nordestinas e com o impulso industrial, ele começa a desaparecer. É um momento também que as universidades começam a abrir, São Paulo, Rio de Janeiro, bom, Bahia já está aí desde o início do século XIX, Pernambuco também. Mas, enfim, há uma espécie de migração interna no Brasil muito forte dos homens, que vai fazer com que esses homens eles fiquem deslocados dessa malha familiar, que, de certa maneira, lhes dava proteção e poder também. Né? A coisa começa aí. Né? E esse é um momento, é sempre bom lembrar, e eu trabalho com isso também, século XIX, onde nós vamos ver aparecer as mulheres alfabetizadas. A mulher brasileira não lia, a mulher brasileira ficava na rede, sendo abanada pela escrava, essas bobagens aí que a gente vê pela televisão, não. Século XIX teve uma produção enorme de jornalistas, de ficcionistas, de mulheres que... Inclusive, você frisa, né, Mary?
As mulheres Oi? sempre trabalharam. Você fala no seu livro. Ah, não, As o mulheres trabalho, sempre trabalharam. o trabalho sempre, mas pensar, quer dizer, pensar sobre o Brasil, né? E nós temos uma participação grande, é importante que se diga, de mulheres, tanto no processo republicano, proclamação da República, quanto abolição. Né? Mulheres que vão escrever, que vão fazer poesias, que vão para os palcos, né? Falar seus textos, dizer os seus textos em prol enfim, desses temas, desses objetivos. E nós já temos aí um certo esgarçamento, né? Porque isso era a vida pública do homem. O homem era o jornalista, o homem era o ficcionista, mas nós já temos as mulheres comendo pelas bordas. Depois, com o movimento sufragista, isso vai crescer muito, né? Mulheres nas ruas, mulheres fazendo política. Tudo isso, até a aprovação do voto feminino, foi um grande percurso, não foi da noite para o dia. Né? Então, nós já temos aí digamos, esse bombardeio aí, solapando essa terrível estátua. Agora, eu quero lembrar, viu, Lilian, eu acho muito importante, a partir dos anos 70, e realmente com a entrada da mulher no mercado de trabalho, com a pílula, há dois fenômenos aí que ocorrem. Quer dizer, primeiro, a mulher realmente ela vai ganhando, ela vai feminizando determinados setores no mundo do trabalho. A gente sabe, por exemplo, que o legislativo hoje tem um número enorme de mulheres. A gente sabe que as universidades hoje têm um número enorme de mulheres. Nós sabemos que o setor bancário hoje tem um número enorme de mulheres. Nós sabemos que dessa geração milênio, muitas mulheres estão aí, né, trabalhando com as plataformas as mais variadas, nas redes, na propaganda, enfim, no marketing. As mulheres realmente foram pouco a pouco tomando esse poder. E quando a mulher hoje, estou falando de hoje, 2020, ela chega em casa e ela diz, olha, está aqui metade das despesas da casa, isso aqui eu consigo com o meu trabalho, né? Esse patriarcado já foi para o vinagre há muito tempo. Né? Some-se a isso que a gente vem observando, e eu acho muito importante, eu chamo a atenção disso no livro, estudar os homens brasileiros. Eu acho que nós não vamos entender a questão da relação de submissão, exploração, machismo, se nós não entendermos quem está do lado de lá. E o que nós vemos desde o aparecimento da pílula, isso foi muito interessante, foi estudado pelo antropólogo Marcos Monteiro, ele fez pesquisas em revistas para casais nos anos 80, e que tão logo a pílula entrou, os homens começaram a se sentir muito fragilizados, né? Há matérias, há cartas de leitores dizendo, bom, mas e aí, o que vai acontecer com a gente? Vocês que querem tanto que nós sejamos os donos da casa, os mantenedores da casa, os machões, o que vai acontecer conosco? E o que nós vemos daí para frente é realmente uma fragilização constante do homem que hoje vive tomando pílulas de virilidade, frequentando clínicas de virilidade, muitas vezes se comportando de forma muito infantil, enchendo os divãs de psicanalistas, meio que dando forma a uma frase da grande atriz Tônia Carreiro, que foi uma diva do teatro brasileiro, e que dizia, o homem brasileiro só quer casar com a mãe. Então, essa mãe já foi embora, a mamãe foi trabalhar, a mamãe está ganhando dinheiro, a mamãe está na academia, a mamãe está malhando, a mamãe... Cadê a mamãe? Né? Então, eu acho que entender tudo isso e talvez olhar, eu diria de uma maneira mais afetiva, o que está acontecendo com o homem brasileiro, que hoje está desempregado, né? Ele está diminuído, ele está fragilizado. Né? É importante nós entendermos o percurso do machismo em relação ao homem também. Porque do momento que ele não esteja dando conta da agenda machista, ele está num sofrimento enorme. E as consequências são, a gente sabe, a violência. Né? Era isso que eu ia dizer, Mary. Isso tudo, no processo de construção de novas identidades, né? A mulher está livre para escolher as identidades que ela deseja, os papéis que ela deseja. No mesmo processo, há uma desconstrução da identidade de patriarca, né? De provedor. E ao desconstruir essa identidade, o homem também está livre para buscar outras identidades. Mas um processo doloroso, né? E esse processo doloroso, não raro, acaba reverberando em aumento de violência. E aí eu te coloco isso. Nós vivemos um aumento de violência. Está aí a mídia expondo os observatórios da violência,
estão colocando os números que crescem. Tem a ver com o aumento, a construção dessa mulher que está saindo de papéis antigos, então se coloca em novos papéis, então ela consegue dizer não, ela consegue denunciar. Mas também está relacionado com essa insegurança de papéis que o homem está vivendo, tudo que é sólido para o homem se desmanchou no ar, né? E ele não está encontrando o seu nicho. O que você acha? Olha, eu acho que tem sido um percurso doloroso para o qual nós temos muito pouco atentas. Eu até organizei, junto com a Márcia Mantino, um livro que chama-se História dos Homens no Brasil, que é um pouco na linha da História das Mulheres, vários colaboradores, mas faltou realmente nesse livro alguém que discutisse um pouco, porque eu acho que há também falta de interesse, né? Eu acho que as discussões sobre gênero dominaram a universidade nos últimos 10 anos, e não se saiu disso, fica todo mundo discutindo o que é gênero, e aí deixa-se passar uma série de temas que poderiam estar sendo melhor auscultados, interpretados, e que enriqueceriam o nosso olhar sobre nós mulheres mesmas. Eu acho que já nos anos 80 houve um momento de ruptura aí, sobretudo quando falamos de homossexuais. Porque foi nos anos 80, com essa nova família. Bom, nos 80 explode o divórcio no Brasil, isso é um fenômeno interessante, que é decorrente da chegada da pílula, né? E aí nascem aquilo que os psicanalistas chamam de família mosaico. Nessa família mosaico tem os enteados, os pais, os padrastos, as madrastas, e gente pra caramba. E é a hora em que a gente começa a ver os jovens saindo do armário. Hoje é aniversário de morte do Cazuza, talvez por isso eu esteja me lembrando disso, né? Os jovens saem do armário, começam a dizer para os pais, eu sou gay, né? E aí começa um caminho também muito doloroso para os homens que querem ter outros papéis, que logo a seguir dessa conquista, então, olha, isso tem uma longa história, Luiz Motti contou isso admiravelmente bem, o James Green também tem um livro fantástico, 2 livros também sobre a questão, o Luiz tem vários, mas enfim, a verdade é que a AIDS chega e interrompe essa caminhada, que era uma caminhada de libertação, e aí, de fato, a própria maneira como a AIDS é apresentada, né? Da mesma maneira que nós temos hoje o Covid, é uma peste, né? É um flagelo. Na época falava-se em peste gay, em flagelo gay. As comunidades gays foram largadas fora dos hospitais. Eu estudei muito isso em histórias íntimas, né? Os doentes eram deixados do lado de fora, os médicos tinham medo, os enfermeiros não queriam tratar, as famílias queriam esconder. Então, você já tem aí uma modificação na história dos homens, que é essa abertura, né, para outras identidades sexuais, com as suas consequências, num mundo muito diverso. E hoje é uma satisfação a gente saber, pelo menos a Folha publicou isso na semana passada, mais de 70% da sociedade brasileira aceita homossexuais, embora você tenha sempre um grupo de malucos homofóbicos que vai levar a violência às últimas consequências. Mas eu acho que está faltando, e eu espero que esse livro incentive outras áreas também a pensar essa questão. Existe, sim, sofrimento feminino, eu procuro mostrar no livro não só o sofrimento, mas a maneira como as mulheres reagiram ao sofrimento, como elas acham brechas, né? Como elas vão buscar oportunidades. Eu acho que é isso mesmo. É? Quando eu termino de ler o seu livro é uma história de protagonismo. É uma história que quer fazer emergir as mulheres que foram lá, que resistiram das mais diversas formas, das diversas maneiras de resistência, às vezes as mais tênues e difíceis de detectar, mas que foram para o mercado de trabalho, que resistiram à violência, seja simbólica, seja física, seja, enfim, psicológica. E aí eu quero apontar uma questão. Você falou da história dos homens e que você aborda, eu achei maravilhosa essa tua pegada de um livro tratando da história das mulheres, dar um espaço significativo para a questão do homem e das dificuldades que o homem enfrenta, mas você faz uma abordagem também diferenciada das ex-cativas, das mulheres negras, das atuações diferenciadas que elas faziam, né?
no fim da escravidão, esse novo olhar para o fim da escravidão, como também para as filhas das ex-cativas, né? E a necessidade de se levantar mais sobre esse período. O que foi feito, a mobilidade, onde elas foram trabalhar, que tipo de dificuldade que elas enfrentaram, né, Mary? Está precisando de mais pesquisa nessa área. Pois é, Lília, você sabe que uma das coisas que me fascina é isso que eu acho historiadores, notadamente aqueles que trabalharam com escravidão, né? Primeiro, ninguém nega racismo, pelo amor de Deus, longe disso. Mas o que eles mostram é que, sendo o escravismo e as escravidões no Brasil uma estrutura, não se pode deixar de ver as rachaduras da estrutura, né? E quando a gente se debruça sobre... Olha, eu não sou absolutamente especialista, e aqui digo com muita humildade para quem está nos ouvindo, eu não sou uma especialista da escravidão, mas eu sou fascinada pela leitura das inúmeras teses, né? O Brasil todo produziu sobre escravidão desde 1988 até agora. Então, nós temos trabalhos fantásticos sobre o norte, o nordeste, o centro-oeste, o sul do Brasil, o sudeste. Para onde você olhar, você vai ter trabalho sobre casamento, você vai ter trabalho sobre trabalho e escravidão, mas também trabalho livre. E o que vai aparecendo em todas essas abordagens é justamente a mobilidade social das mulheres negras desde o século XVIII, né? Uma mobilidade que é muito perceptível em Minas Gerais, muito perceptível no Rio de Janeiro, muito perceptível em Pernambuco. Você tem vários autores, poderia ficar aqui citando muitos amigos queridos que trabalham com isso. E aí, o que sucede? Por uma série de razões, seja porque elas conseguem, através do seu trabalho, do seu esforço pessoal, comprar as suas alforrias, seja porque elas estão vivendo com homens livres que se preocupam com o seu destino, com o destino dos seus filhos, vão alforriá-las, vão alforriar seus filhos. Essas mulheres, elas conseguem uma mobilidade desde o final do século XVIII. Isso foi muito comprovado através das teses, trabalhos e livros publicados, sobretudo por autores mineiros. E aqui eu faço questão de citar o Eduardo Pávea, meu querido amigo pessoal. Eu tive a honra de orientar o mestrado e o doutorado dele, morou comigo em Paris, uma figura notável. O que o Eduardo viu depois de milhares de testamentos que ele analisou e abriu para vários alunos também pesquisarem? Como essas mulheres, elas já têm, ao final do século XVIII, elas já têm suas casas, elas têm as suas fazendas, elas têm as suas terras, elas têm as suas joias, elas têm os seus tesouros, elas têm os seus escravos. E essas mulheres serão as mães daqueles políticos que vão aparecer no primeiro reinado, que também estão carecendo de estudo, que são os políticos mulatos que nós tivemos, né? Desde o Montezuma, a Pedra Branca, a Cairu, a Feijó. Quer dizer, tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II, depois, os Rebouças, o Antônio e os filhos, Rebouças, o que nós temos é uma pleia de homens da mais alta intelectualidade brasileira que estiveram no poder, estiveram nas maçonarias, né? E esses homens são filhos dessas mulheres que conseguem ascender no século XVIII. Depois, no século XIX, nós vamos ter as escritoras negras, né? Que também merecem toda a nossa atenção, né? Que precisam ser mais estudadas, precisam ser mais lidas. Embora algumas delas tenham um enfoque muito romântico, o mocinho é branco, a mocinha é mulata, com feições muito branquelas, mas enfim, há ali uma história de amor, né, interracial, mas as pessoas estão escrevendo, as mulheres estão aí. Estou pensando na Alta de Souza, por exemplo, que foi uma grande figura, uma grande jornalista da segunda metade do século XIX, negra. E a partir daí, um protagonismo que vai derivar para aqueles espaços possíveis, mas há um protagonismo. Vamos pegar a história do rádio no Brasil.
não se pode fazer a história do rádio, do teatro brasileiro, sem pensar nas protagonistas negras. Né? Era onde eu ia entrar, exatamente. Não é? Então, o que eu fiz nesse livro foi olhar essas brechas, né? Olhar onde é que essas mulheres estão, como elas vão conquistando espaço, né? Como elas vão educando seus filhos, como tudo isso vai se transformando e tirando justamente esse olhar, que é um olhar, às vezes, de compaixão, de dizer, coitadinha. Não, essas mulheres estiveram muito ativas, fizeram muita coisa. Eu até conto, eu não sei se você lembra, tem um capítulo muito interessante sobre as negras que pedem divórcio no início do século XIX, ex-escravas, né? Que os maridos vão lá mexer, roubar o dinheiro delas, e elas dizem, não, a grana é minha. Eu que conquistei essas joias, esse ouro, esses escravos que estão nos servindo, essa roupa que eu uso, tudo isso fui eu. Então você cai fora, cara. É mais ou menos isso, né? E esse olhar, Mary, esse olhar positivado, esse olhar para o protagonismo, esse olhar para as rachaduras, em nada retira a crítica, em nada retira a análise sistemática da violência sofrida por essas mulheres. Ela só propõe um outro olhar que muitas vezes fica submerso pela intensa luta que essas mulheres precisaram levar a cabo durante tantos séculos. Esse protagonismo fica submerso, né? Essa situação de enfrentamento, mas não enfrentamento do masculino, enfrentamento da sociedade, de encontrar espaços. A abordagem, você faz uma abordagem, por exemplo, sobre as lésbicas, né? A dificuldade das lésbicas se enquadrarem no movimento feminista e encontrarem um local de atuação, de não conseguir se enquadrar no movimento feminista, não consegue se enquadrar no movimento gay naquele momento. Então, um outro grupo de mulheres buscando brechas para construir seus espaços. Olha, esse também foi um momento de muita dificuldade, porque o movimento gay ele se organizou rapidamente, sobretudo por conta da AIDS. O Luiz Motti, eu faço sempre questão aqui de lembrar isso, foi o fundador do Grupo GAPA, que foi o primeiro grupo de apoio, né, a homossexuais doentes de AIDS, nesse momento de crise terrível. Então, os homens saíram na frente. E as lésbicas vão tentar ali um nicho com as feministas. Ora, quem são as primeiras feministas brasileiras? São mulheres de poder aquisitivo altíssimo, que iam para a Europa. Berta Lux. Professor. Não, mas aí antes, essas são as pré-feministas, né? Estou falando das feministas aí dos anos 70 e 80, quando surgem os movimentos gays femininos organizados. Então, o que acontece é que na universidade, os debates muito teóricos, né, não davam espaço para as lésbicas. Depois, esses debates, que eram também de esquerda, se perguntavam, bom, mas se nós levarmos aí uma lésbica para a fábrica, para falar sobre a importância da mulher lutar pelo aborto, lutar por igualdade, por salários e tudo, o que as operárias vão pensar? Quer dizer, elas também entendiam que haveria ali um conflito de culturas, né? Tomando as operárias também como pessoas conservadoras. Talvez não fossem, mas provavelmente eram, né? Então, até as lésbicas conseguirem se organizar, criar as suas revistas, a Xana com Xana e outras que foram... Eu me lembro, porque eu estudei muito tarde, sabe, Lilian? Eu já era mãe de 3 filhos quando eu fui fazer faculdade. E eu entrei na faculdade justamente nos anos 80, 85. E eu me lembro que era um tabu falar desses assuntos na PUC de São Paulo. Eu me lembro que o meu trabalho de final de curso, junto com uma colega, foi sobre um jornal gay, o primeiro jornal gay, que era o Lampião de Esquina, que era um jornal sensacional, e nós resolvemos correr uma enquete ali, era primeiro ano, o que os alunos achavam do movimento gay, mas só faltou nos
votarem, né? Quando fomos apresentar o trabalho, eu já era, enfim, já era uma pessoa mais madura, aguentei perfeitamente o tranco, mas eu me lembro que era um assunto nos anos 80 ainda muito, muito silenciado. Outro detalhe interessante, eu trabalhei com uma enquete da revista Veja para mulheres nos anos 80. E aí você vê como as mulheres estão divididas entre a educação que tiveram das suas mães e a educação que elas querem dar para os filhos. Mas quando se fala em homossexualidade e aborto, nos anos 80, depois da ditadura, depois da chegada da pílula, da revolução sexual, as pessoas diziam não. Não queremos. Então, tudo isso mostra que há 40 anos atrás, não faz tanto tempo assim, 40 anos atrás, nós tínhamos um país de mulheres extremamente conservadoras, que, segundo uma outra enquete feita pela revista Manchete, um pouco antes, preferiam ser objeto sexual dos maridos que ganhar a vida caminhando, né, sozinhas, né? E nós, o tempo todo, estivemos confrontadas a um convite de modernização, um convite de nos integrarmos naquilo que havia de mais moderno, que a comunicação nunca cessou, né? A censura nunca se abateu sobre esse tipo de comportamento, de decisões, disso que os franceses chamam de temas de sociedade, né? Sempre tivemos toda a liberdade, a própria novela na televisão brasileira abordou todos esses temas, seriados como Malu Mulher, falavam de aborto, de adultério, de feminicídio. Então, tudo isso estava no prato da mulher brasileira, né? Mas ela, na hora de escolher o que ela ia comer, ela pegava sempre aquela coisa mais conservadora, mas ela continuava patinando ali, porque numa época em que se discutia muito a questão do crime contra a honra, né? Você aborda isso muito bem, você insere essa discussão muito bem. No mesmo momento em que está tendo essa liberação, né, sexual, esse movimento de busca de novas identidades, explodem os crimes contra a honra, por legítima defesa da honra, né, principalmente na classe média, né, na classe média e daí classe média alta. Me lembro de um crime terrível que eu cito, do empresário mineiro que mata a mulher. Eles moram em Belo Horizonte, ela vem ao Rio de Janeiro passar férias e ela volta para Belo Horizonte fumando, usando biquíni e assistindo o seriado Malu Mulher. O cara acaba com a mulher, né, de tiros, uma violência horrorosa. E é em Minas Gerais, justamente esse estado, né, onde anos antes uma exposição de pintura moderna na Pampulha havia sido boicotada pela sociedade, porque era considerado moderno demais, ninguém queria ir ver essa exposição. Quer dizer, nesse estado da família, tradição e propriedade, muita missa, uma presença da Igreja Católica muito forte, é de lá justamente porque os crimes começam a atingir a classe média alta e que vem uma reação muito grande, né? E aí nós vamos ter um outro seriado na Globo, Quem Ama Não Mata, também, que foi um grande sucesso. E os jornais vão parar de publicar, isso é terrível, Lília, eu já nem me lembro mais se eu botei isso no livro, mas era muito comum que os jornais publicassem, né, no interior e às vezes até na própria chamada, fotos de mulheres que tinham sido violentadas, que tinham sido assassinadas, esfaqueadas, enfim, surradas. Era muito comum você ver esse corpo maltratado na fotografia. E eu lembro que o assassinato na época, uma mulher de sociedade muito conhecida, Ângela Diniz, de uma praia em Búzios, assassinada pelo seu namorado, que era um playboy paulista de família muito tradicional. No julgamento desse feminicídio, esse rapaz sai aplaudido por um grupo, inclusive por mulheres. Por mulheres. Por mulheres. Então, Isso é terrível, né? Porque, embora a legítima defesa da honra hoje não absolva mais os homens que pratiquem esse tipo de crime, ele continua acontecendo e a justificativa nos tribunais ainda normalmente é essa, né? A ideia de que teve a honra ferida, enfim. Mary, nós estamos caminhando para os 5 últimos minutos. Voou, né? Voou.
nós conversamos aqui e voamos. Eu queria que você desse umas palavrinhas finais sobre essa questão das mulheres, trazendo para esses dias atuais, tudo isso que você estudou, o que é que a gente pode trazer para esse momento atual, para esses últimos minutos antes da gente encerrar? Olha, eu acho que nós temos um momento de muita insegurança. Me lembro sempre do livro do famoso francês Jean Delumeau, a história do medo, né? Tanto medo, mas eu acho que nós temos que reagir, como sempre reagimos. E eu acho que nós temos que reagir de algumas formas muito específicas, já que não podemos tanto atuar no coletivo, mas eu acho de fundamental importância que nós emprestemos a nossa escuta ao outro. Eu acho que as pessoas estão falando muito, sobretudo agora, graças aos lives, se fala, você tem o tempo inteiro gente ali, mas eu acho que nós temos que escutar mais. Eu tenho um grande interesse, e é por isso que eu percorro o Brasil inteiro, em escutar pessoas, em colocar na pele delas. Eu acho que a palavra empatia, nesse momento, é de fundamental importância. Empatia, ouvir o outro, estar atento ali, né? Estender a mão, sair de dentro de si mesmo. Eu acho que se nós conseguirmos fazer individualmente esse percurso, nós certamente estaremos contribuindo muito, não só para fazermos uma história melhor, mas estaríamos nos tornando seres humanos melhores, né? E isso vai se refletir no nosso trabalho diretamente. Então, escuta do outro, empatia, responsabilidade, eu acho que são palavras que nós temos que ter em mente nesse momento. Maravilhoso, Mary. Eu habilitei os comentários agora no finalzinho, porque o pessoal está aqui te elogiando aos montes. Fantástico, maravilhosa, te amo, olha aqui, autora de referência. Quero saber o lançamento do livro. Estão aqui, assim, derretendo para você. E, pessoal, a todos vocês que estiveram aqui conosco. Mary, muito obrigada por estar aqui. Agradecemos a todos que nos acompanham aqui nessa conversa e gostaria de lembrar que o projeto Quarentena Cultural da Fundação do Livre Leitura de Ribeirão Preto continua acontecendo em diversas plataformas e redes sociais da Fundação. Amanhã, sábado, acontece a oficina criativa de autoconhecimento em colagem com Pris Lô, artista visual, publicitária, decoradora, creator, jardinista, pela plataforma Zoom. Aqui na bio do perfil, você encontra na bio do perfil da Fundação, vocês encontram um link de acesso para a atividade que irá emitir certificado de participação. Então aproveitem, né? Porque está acontecendo muita coisa legal. Mary, um grande beijo para você. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada pelo carinho. Obrigada pela escuta. Já te amava como autora. Agora te amo como pessoa. Nesses dias que a gente se relacionou aí pelo WhatsApp, você é uma grande pessoa, uma pessoa de um coração enorme. E isso brota nos teus livros, nas entrelinhas. Então, um grande beijo, um beijo no coração. E a todos vocês, pessoal, meu muito obrigado e obrigada da Fundação do Livro e Leitura. Estejam conosco na Quarentena Cultural. Um grande beijo, Mary. Tchau, linda. Obrigada. Tchau.